Mateus, melhor dizendo, Marcos capítulo 2, nós já fizemos a leitura deste texto, fala sobre 4 homens que ajudaram um paralítico. Essa história é bastante conhecida e nesta noite eu quero falar sobre participação. Há um corinho que eu aprendi quando criança e a nossa igreja também canta, né? Se você conhece esse corinho, vamos cantar a capela. Eu acho que eu me lembro das palavras, se eu não me lembrar, Dona Raquel me ajuda aqui com a letra, e você conhece, você também me ajuda com a letra, tá certo? Participe, participe, participe da obra do Senhor. Participe, participe, participe na obra do Senhor. A obra é santa, o campo é vasto, são milhões sem Jesus, sem salvação. Ele bate, Ele bate, Ele bate no coração e diz: eu preciso de participação. E o tenor pegou o tom bem alto, né? Mas vocês cantaram bem. Então, nesta noite eu quero pregar sobre participação. Querido Deus, eterno Pai, obrigado por todos os irmãos que puderam vir à igreja nesta noite. E meu Pai, todos eles estão participando neste culto. Eles estão realmente aplicando este princípio da participação. Como é bom ver os irmãos participando dos cultos, do louvor, da glória que estamos rendendo a Deus. Pai, eu peço que a mensagem fale a cada pessoa, fale a cada coração, e que o Senhor possa, Pai, fazer surgir, talvez neste culto, uma faísca de reavivamento espiritual. E esta faísca, meu Pai, ela possa dar lugar a um grande fogo, a um grande incêndio espiritual na vida de nossa igreja, na vida do seu povo. Pai, eu peço porque eu preciso, e sei que todos aqui precisam, de reavivamento espiritual. Só o Espírito Santo pode derramar tal poder sobre as nossas vidas. Não é algo, Deus, que alguém consiga produzir, mas se há desejo sincero no coração, Deus pode enviar. Ajuda-nos, pelo menos com o desejo sincero, de sermos reavivados e tocados pelo bendito Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Quem foram os 4 homens que levaram o paralítico para ser curado por Jesus Cristo? Deixe-me ler só alguns versículos, a partir do verso 3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito ou a cama em que jazia o paralítico. A Bíblia não diz quem foram esses 4 homens. Na verdade, a Bíblia guarda silêncio a respeito dessas pessoas. Mas há muitos heróis na fé, há muitos homens e mulheres que fizeram a diferença na história do mundo, na história do cristianismo, mas que não foram relatados nem na Bíblia e nem nos livros de história. No entanto, sem essas pessoas, você e eu jamais estaríamos aqui. E sem essas pessoas, você e eu jamais teríamos conhecido Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. São muitos os heróis da fé que só Deus conhece, só Deus sabe quem são. Provavelmente, esses 4 homens haviam se encontrado com Jesus Cristo em Marcos capítulo 1, quando Jesus havia passado pela primeira vez na cidade de Cafarnaum, de onde eles eram. E no capítulo 1 de Marcos, Jesus pregou numa sinagoga. Também no capítulo 1 de Marcos, ele expulsou o demônio de uma pessoa e ele curou a sogra de Pedro. Tudo isso aconteceu em Cafarnaum, no capítulo 1 de Marcos. Alguns dias depois, Jesus retornou para aquela cidade. Aí esses homens já eram convertidos, já eram cristãos, já criam em Jesus Cristo e amavam a Jesus Cristo. Havia uma multidão de pessoas atrás de Cristo em Cafarnaum, bloqueando a rua e a casa onde Jesus Cristo se encontrava. Aquela multidão de pessoas conseguia formar uma barreira,
uma muralha. Jesus Cristo estava dentro de uma casa provavelmente apertada. E o que ele estava fazendo dentro daquela casa? Marcos faz questão de enfatizar: Jesus estava pregando a palavra de Deus. O que ele estava pregando, ninguém sabe. O tema da sua pregação nós não sabemos. Mas ele pregava a palavra de Deus. Ele estava no meio de um sermão. Ele estava no meio de uma mensagem, quando de repente ele foi interrompido. Interrompido porque lá do alto do telhado, eles escutaram um barulho. Havia pessoas destruindo o telhado, abrindo uma passagem, fazendo um buraco naquele telhado. E através daquele buraco, 4 homens desceram, provavelmente através de 2 cordas, uma cama. E na cama jazia um homem paralítico, um homem enfermo. E sem dúvida nenhuma, aquela cena roubou a atenção de todas as pessoas. E Jesus foi obrigado a parar de pregar. Ele foi obrigado a parar o seu sermão. Tudo aconteceu inesperadamente. E Jesus Cristo, que é a palavra viva de Deus, foi interrompido enquanto ele pregava a palavra de Deus. Eu já fui interrompido algumas vezes durante as minhas pregações. E não é nada agradável, não é verdade? Não é nada agradável, porque parece que eu perco o fio da meada. Parece que eu perco, o rumo de casa, sem dizer que causa uma certa distração na igreja, nas pessoas que estão ouvindo. Não é nada agradável ser interrompido durante uma pregação. Certa vez eu estava pregando na nossa igreja, mas quando nós ainda nos reuníamos lá na Avenida Lineu Machado. E enquanto eu pregava, uma senhora sentada no primeiro, no segundo banco, ela tentou chamar a atenção. Ela começou a gritar e a falar palavrões durante a pregação. De repente ela caiu ao chão, espumando pela boca. E ela estava se contorcendo. Naquela hora, eu continuei pregando, fiz de conta que nada estava acontecendo. Quantos se lembram disso? Fiz de conta que nada estava acontecendo, continuei pregando a palavra de Deus. Apenas olhei para o irmão João Carlos. Ele saiu da porta, correu para a frente da igreja, pegou aquela senhora no colo, a levou para fora, para uma outra sala, e ele e mais outras pessoas começaram a orar por ela e cuidar dela do lado de fora da igreja, mas ninguém interrompeu a pregação da palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós terminamos a mensagem e almas foram salvas. Sem dúvida nenhuma era o diabo, era Satanás, tentando tirar a nossa atenção de Jesus Cristo, tentando tirar a nossa atenção da palavra de Deus e colocar a atenção sobre Ele. Mas nós já deixamos claro desde o início, dentro desta igreja, o nome é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós não estamos aqui para pronunciar outro nome, nós não estamos aqui para lidar com outro nome, mas nós estamos aqui para lidar apenas com o Senhor Jesus Cristo. O culto é dele, para ele e por ele. Por isso Deus tem nos abençoado. Mas não é bom não ser interrompido durante uma mensagem. Lembro-me deste pastor que estava realizando uma cerimônia de casamento. Nada mais formal, nada mais digno do que uma cerimônia de casamento. E enquanto ele estava lá pregando para os noivos, de repente, a igreja em total silêncio, prestando atenção à cerimônia. De repente, a porta da igreja se abre. Ela se abre com muita força, muito barulho. Um casal adentrou a igreja depressa, correndo no corredor da igreja. Um homem puxando uma mulher pelo braço, e a mulher aparentemente grávida. E aquele homem veio até a frente da igreja e gritou para o pastor: pare este casamento. Veja o que o Manuel fez com a minha irmã. Naquela hora, a noiva, ela quase desmaiou de medo. Ela começou a tremer de medo, mas o pastor manteve a calma. E calmamente ele disse para aquele senhor: meu amigo, não há nenhum Manuel aqui nesta igreja. Naquela hora o rapaz disse: ô gente, me perdoe, eu bati na porta do casamento errado.
e foi embora com a irmã dele. Jesus também foi, assim, inesperadamente, interrompido durante uma mensagem, durante uma pregação, que com certeza era muito importante para aquelas pessoas, mas ele foi interrompido por uma boa causa. Ele foi interrompido por 4 homens. Ele foi interrompido por 4 pessoas muito especiais. Ele foi interrompido por 4 homens que queriam participar, que queriam fazer a diferença, que queriam ver milagres, que queriam ver o agir de Deus na vida de outras pessoas. Nós não sabemos quem eles são, quem eles foram, mas sabemos o que eles fizeram e sabemos o porquê o fizeram. Eles viram a condição do paralítico. Em segundo lugar, eles viram as obstruções ao paralítico. E em terceiro lugar, eles viram a conversão do paralítico. Primeiramente, eles viram a condição daquele paralítico. O verso 3 diz: e vieram ter com Jesus, conduzindo um paralítico, trazido por 4. A cultura judaica daquela época, eu creio que não é assim nos dias de hoje, era muito preconceituosa, principalmente em relação às pessoas enfermas. A pessoa que estava doente era por causa dela, culpa dela, pecado dela, ou no mínimo, era culpa dos pais daquela pessoa. Portanto, aquele paralítico, ele era alguém desprezado pela grande maioria das pessoas. Ao invés de pena, ao invés de dó, quando os judeus olhavam para aquele paralítico sobre uma cama ou estacionado sobre uma sarjeta, as pessoas pensavam: bem feito, ele deve ter merecido, ele deve ter pecado, ou seus pais devem ter pecado, para que ele esteja nesta situação. Você se lembra da passagem de João capítulo 9? Os próprios discípulos perguntaram para Jesus a respeito de um homem que havia nascido cego, se ele era cego por causa do pecado dele ou por causa do pecado dos pais. E Jesus precisou corrigi-los e dizer: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Mas, irmãos, há situações sim que o pecado trouxe à tona algum tipo de doença em nossas vidas. E provavelmente foi o caso deste paralítico. Mas como sabemos disso? Porque foi a primeira frase que Jesus proferiu a ele. A primeira frase que Jesus proferiu, no verso 5: filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus não teria dito isto se aquele homem não tivesse pecado. E provavelmente não teria dito isto se os pecados não fossem a causa de sua doença. Quantas pessoas você e eu conhecemos que têm acidente vascular cerebral por causa de ira, por causa de amargura, por causa de rivalidade, por causa de inveja, por causa de orgulho, por causa de inimizades, por causa de drogas, por causa de bebidas alcoólicas. E depois de um AVC, elas ficam paralíticas, elas ficam paralisadas, às vezes ficam cegas, às vezes ficam mudas. Eu sei que acidentes acontecem, mas alguns deles poderiam ser evitados, amém, irmãos? Através de uma vida de arrependimento, de pecados e de perdão. Deus, Ele quer nos abençoar, e Ele deseja nos dar bênçãos celestiais, mas para isso, eu e você precisamos estar em dia com o nosso Deus. Os 4 homens, eles não olharam para a culpa do paralítico. Talvez ele fosse culpado sim, talvez ele merecesse aquela condição sim, mas os 4 homens não olharam para a culpa do paralítico, mas para a condição do paralítico. Meus irmãos, se Deus nesta noite fosse olhar para a nossa culpa, Ele não poderia abençoar nenhum de nós. Se Ele fosse olhar para o nosso mérito, Ele não poderia nos abençoar,
mas graças a Deus, Ele não olha para a nossa culpa, Ele olha para a nossa condição, Ele olha para a nossa situação, e Ele sabe que nós precisamos dEle. Ele sabe que sem Ele não haveria esperança para nós. O salmista disse: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? É uma pergunta retórica, e você sabe qual é a resposta? Ninguém. Ninguém. Eu vou fazer a pergunta e você responde: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Ninguém. Graças a Deus, assim como aqueles 4 homens, Deus não está olhando para a nossa culpa, mas para a nossa condição. O paralítico era um pecador doente e, além de tudo, desprezado pela sociedade onde ele vivia. Mas havia 4 homens dispostos a ajudá-lo e que queriam fazer a diferença na vida dele. Eu sempre digo que a igreja é um hospital, lugar de pessoas doentes, enfermas, pessoas em constante tratamento. Mas, como todo bom hospital, nós queremos dar alta, e nós queremos ver pessoas melhorando, e nós queremos ver pessoas sarando de suas doenças. Jamais permitir uma infecção generalizada. Amém, irmãos? E um paciente, ele não pode contaminar outro, ou ele precisa ser segregado. Porque a igreja é um hospital, em busca de cura para todas as pessoas. O paralítico não contaminou os 4 amigos com o seu pecado, mas, ao contrário, ele foi contagiado com o amor de seus amigos. Sabe o que isso quer dizer? Nós crentes, nós não estamos neste mundo para sermos influenciados, mas nós estamos neste mundo para influenciar. Nós estamos no mundo, mas para brilhar, e não para sermos ofuscados. O paralítico, ele foi influenciado pelo amor, pela compaixão, pela fé de 4 homens. Certo filho de missionários norte-americanos, ao invés de estudar nos Estados Unidos, resolveu ficar no Brasil e estudar aqui em uma de nossas universidades. Ao invés de estudar numa escola cristã nos Estados Unidos, ele ficou para estudar numa escola secular do Brasil. Eu perguntei como ele fez para lidar com a imoralidade e o humanismo da faculdade que ele frequentou. Ele me respondeu: pastor Rômulo, todos os dias, antes de ir para a faculdade, todos os dias, antes de ir para a escola, meu pai orava comigo, para que eu pudesse ser uma luz brilhando no meio das trevas. Nesta noite, vamos olhar para a condição das pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que estão em nossa igreja ao nosso redor. As pessoas que estão na nossa vizinhança ao nosso redor. As pessoas que estão no nosso trabalho ao nosso redor. As pessoas que estão na escola ao nosso redor. As pessoas que estão no nosso local de trabalho ao nosso redor. E até os parentes, e primos e primas, e tios e tias que estão ao nosso redor. Sem preconceito, sem julgamento, mas com convicção de que o pecado é sempre errado e Jesus Cristo é sempre a única solução. Os 4 homens olharam para a condição daquele paralítico. Nesta noite, se você olhar para a condição de sua igreja, para a condição de seus irmãos, para a condição de outras pessoas, você também vai sentir o desejo de fazer a diferença na vida delas. E fazer a diferença na vida delas de uma forma sem julgamento, sem preconceito, mas apenas com desejo de ver Deus abençoando e transformando a vida daquelas pessoas. Mas nós temos que observar a condição das pessoas. Em segundo lugar, eles viram as obstruções ao paralítico. O verso 4 deixa bem claro que havia uma multidão tão imensa que não permitia a aproximação deles até onde Jesus Cristo se encontrava. E assim como o paralítico,
havia também muitas outras pessoas necessitadas no meio daquela multidão. Havia pessoas cegas, havia talvez outros paralíticos, havia leprosos, provavelmente, não tão perto, mas um pouco distante, havia endemoniados, e havia muitos outros tipos de enfermos e enfermidades. Não havia lugar, então, para generosidade, não havia lugar para educação, você primeiro, não, você primeiro. Ali era cada um por si, e Deus para todos. Eu creio que eles se apertavam para ver quem chegava primeiro, até onde Jesus Cristo estava. Jesus estava dentro de uma casa. A casa era pequena, cercado por uma muralha de pessoas. Humanamente falando, seria impossível para aqueles 4 homens levar o paralítico até aos pés de Jesus Cristo. Seria impossível para o paralítico chegar a Jesus Cristo sozinho, se ele não recebesse a ajuda de outros. E assim também, há muitas barreiras impedindo a aproximação das pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo. Há muitas barreiras impedindo que pessoas conheçam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Dentre elas, famílias. Há famílias impedindo com que os seus membros cheguem ao conhecimento de Cristo. Há religião dos pais, impedindo que pessoas conheçam a Jesus Cristo. Amigos que estão impedindo que pessoas cheguem ao conhecimento de Cristo. Práticas pecaminosas. Mas tudo que essas pessoas precisam é de 4 amigos, criativos e determinados. Criativos, porque eles descobriram o único meio através do qual eles poderiam chegar a Jesus Cristo, abrindo um buraco no meio do telhado daquela casa. Determinados, porque eles não contaram o custo físico, custo de tempo e custo financeiro para curar o amigo de sua doença. Eles eram criativos, eles eram determinados, nada iria pará-los, nada iria detê-los. Eles estavam determinados de que eles iriam fazer a diferença na vida daquela pessoa. Certa vez o meu sogro, ele foi a um bar e ele ofereceu um folheto bíblico para o atendente, para o balconista. Mas o balconista rejeitou o folheto de pronto, não quis pegar o folheto. Em seguida, o balconista comentou que estava muito quente dentro daquele bar. Na hora o meu sogro, criativo como ele só, fez então o seguinte comentário: meu amigo, não está tão quente aqui quanto estará no inferno para onde você vai, se você não receber Jesus Cristo como Salvador. Naquela hora ele ofereceu novamente o folheto, e desta vez o rapaz o recebeu. Por quê? Porque o meu sogro foi criativo. E eu tenho certeza nesta noite que mais pessoas não estão assentadas sobre esses bancos, porque nós não somos criativos. E mais pessoas não estão indo para o céu, porque nós não somos determinados. E o que nós aprendemos com esses 4 homens, vamos ser criativos. Deus tem nos dado sabedoria, amém, irmãos? Deus tem nos dado inteligência, vamos ser determinados. Deus tem nos dado compaixão, Deus tem nos dado amor, e muitas pessoas estão dependendo disso, para que elas possam se aproximar de Deus. Os 4 homens tiveram que destruir parte do telhado, para levar o amigo até aos pés de Cristo. Eles não contaram o custo financeiro que teriam com este projeto, porque com certeza eles tiveram que voltar depois e tiveram que arrumar aquele telhado. E foi exatamente isso que Jesus ensinou através da parábola do bom samaritano. Na parábola, o sacerdote e o levita não foram criativos e nem determinados. Eles viram o homem que foi agredido, o homem ferido, o homem semi-morto, mas eles não foram criativos, não foram determinados. E a Bíblia diz que eles passaram de largo e não quiseram sujar as mãos. Mas o bom samaritano, criativo, determinado, desceu até ao abismo, retirou aquele homem do abismo, o levou para um tipo de hospital, tratou as suas feridas
e ainda pagou por toda a sua hospedagem, por todo o seu tratamento. Sabe o que atrapalha a obra de Deus? O que mais atrapalha a obra de Deus não é a nossa situação financeira, mas é a nossa falta de determinação. Eu fico assim abismado de ver pessoas dispostas a doar uma casa, a doar um carro, em troca de uma doença, ou de uma cura de uma doença física. Não é à toa, né, que as igrejas mercantilistas, mesmo em época de recessão, elas não estão tendo problemas, porque Satanás já dizia, pele por pele, dente por dente, e tudo quanto o homem tiver, dará por sua, diga alguém, por sua vida. Então as pessoas não contam o custo, quando é para serem curadas de uma doença. Elas fazem doações de tudo que têm, em troca de uma cura. Mas eu não vejo pessoas doando o que tem para a construção de uma igreja, doando o que tem para a construção de um orfanato, ou até mesmo para a construção de uma escola cristã. Mas se é para a sua própria cura, pessoas estão dispostas a investir tudo o que têm. Aqueles 4 homens não doaram para si mesmos, mas para outro. Havia muitos impedimentos naquele dia, na cidade de Cafarnaum, mas todos os impedimentos, todas as barreiras foram ultrapassadas através da criatividade e da determinação de 4 bons homens. Sabe o que Salmo 18, 29 diz? Com meu Deus saltei uma muralha. Em outras palavras, não há nada impossível quando nós estamos ao lado de Deus, ou quando Deus está do nosso lado. Ele vai fazer com que eu e você saltemos muralhas. Nunca foi fácil, e nunca será fácil, fazer a obra de Deus. Se alguém transmitir para você que é fácil, esta pessoa está enganada. Os 4 homens tiveram que enfrentar a fúria de uma multidão. Você acha que a multidão aceitou pacificamente que aqueles homens furassem a fila? Eles literalmente furaram a fila. Eu já estive em situação que alguém furou a fila, e eu estou lhe dizendo, as consequências são as piores possíveis. Se tem uma coisa que o brasileiro não admite, é que alguém fure a fila. E aqueles 4 homens furaram a fila de uma forma sensacional, abrindo uma rachadura no telhado da casa e descendo aquele paralítico em cima de uma cama. Eles tiveram que enfrentar a fúria dos fariseus. Eles eram os religiosos, invejosos, orgulhosos, presunçosos, prepotentes daquela época, inimigos número 1 de Jesus Cristo. Eles tiveram que enfrentar a fúria do dono da casa. Eu acho que o dono da casa não ficou nada feliz ao ver a sua casa sendo destruída, ao ver o seu telhado sendo desmontado. Mas, irmãos, eles não contaram o custo, nem físico, nem econômico, para levar o amigo aos pés de Jesus Cristo. Mas valeu a pena. E é isso que nós estamos aprendendo através deste texto. Vale a pena se sacrificar, vale a pena participar, vale a pena se unir. Eu tenho certeza que só 2 homens não teriam conseguido levar o paralítico. Só 2 homens não teriam conseguido descer aquela cama. Eram necessários 4 homens. E há muitas coisas que Deus quer fazer através do TBM. Há muitas obras que Deus quer fazer através de nós. Mas só o pastor Rômulo, só o pastor Fabiano não dão conta. Amém, irmãos? Nós precisamos nos unir. E nós precisamos formar um time, nós precisamos de mais participação. E quanto mais participação, mais milagres nós vamos ver na nossa própria vida.
mais paralíticos, amém, irmãos? Levantando e andando para a glória de Deus. Nós só não estamos vendo mais milagres na nossa vida e na vida de outros, porque a participação é pouca. Diz o ditado que 80% da igreja carrega o banquinho e apenas 20% carrega o piano. Mas imagine se fosse o contrário. Meus amados irmãos, esta igreja viraria a cidade de Goiânia de cabeça para baixo, se houvesse mais participação. Há muitos anos atrás, eu ainda nem era salvo, mas Deus sabia que eu seria salvo. Meu pastor Jaime Rose, estava na cidade de Ribeirão Preto, fundando mais uma igreja, na rua Princesa Isabel, nos Campos Elíseos. Ele havia alugado um salão. Foi dentro daquele salão que eu ouvi o evangelho pela primeira vez. Na época, meu pastor conseguiu comprar um terreno modesto, de 350 metros quadrados, se eu não me engano. E ele começou a construir a igreja, mas de repente, o dinheiro acabou, e ele teria que paralisar aquela obra. Um pastor amigo dele ouviu a notícia, lá do outro lado, nos Estados Unidos da América, que o missionário Jaime Rose teria que parar a obra, teria que cessar a obra. Então aquele pastor norte-americano, no próximo domingo, ele foi perante a sua igreja, e ele pediu que todos os homens se colocassem em pé. E ele disse para todos aqueles homens, se cada um de você for amanhã ao seu banco e fizer um empréstimo pessoal de $500, e nós ajuntarmos os $500 de cada um de vocês e enviar para o missionário Jaime Rose no Brasil, ele vai poder terminar a construção daquela igreja. Então eu peço que você ore, e se Deus te der paz, amanhã faça um empréstimo de $500 e envie para o missionário Jaime Rose. O pastor não sabia quantos homens iriam atender àquele apelo, mas quando chegou no próximo domingo, eles recolheram todas as ofertas dos empréstimos que haviam sido feitos, e o dinheiro foi mais que o suficiente para terminar a construção da Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, a igreja através da qual eu conheci Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. 10 anos mais tarde, eu estava nos Estados Unidos da América, e fui visitar aquela igreja, fui visitar aquele pastor, e quando ele me viu, ele me chamou à frente, e ele me mostrou para a igreja, e ele disse: homens, eis aqui o resultado do seu empréstimo, eis aqui o resultado do seu sacrifício. E naquela hora eu disse, eu sou apenas um resultado, mas um dia no céu vocês vão ver milhares e milhares de resultados do seu empréstimo. Amém, irmãos? E olhe o resultado daqueles $500 aqui nesta noite. Amém, irmãos? Quando nós participamos, quando nós decidimos participar, nós nem conseguimos imaginar os resultados de tão grandiosos, de tão maravilhosos que eles serão. Mas é necessário participação de todos, é necessário criatividade, é necessário determinação para fazermos a obra de Deus. E em terceiro e último lugar, aqueles 4 homens viram a conversão do paralítico. No verso 5, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Eu quero que você perceba, quero que você observe, que a fé desses 4 homens era visível, era palpável, era tangível, era real.
não se tratava de meras palavras, não se tratava de formalismo religioso, mas realmente eles viviam o que eles acreditavam, e eles viviam o que eles sabiam. Jesus disse que a fé deles era uma fé de ação, e não apenas de palavras. Podia ser vista por Deus, podia ser vista por todos. E o que Jesus Cristo viu naquele dia? Ele viu 4 homens carregando um paralítico em cima de uma cama. Em cima de uma cama. Não foi nem sequer em cima de uma maca, muito menos numa cadeira de rodas, mas em cima de uma cama. Ele viu 4 homens descendo aquela cama através de cordas, por entre o buraco que eles fizeram num telhado de uma casa, de uma propriedade privada. Ele viu 4 homens que tinham certeza de uma coisa: eles não teriam que voltar pelo mesmo caminho. Amém, irmãos? Imagine a dificuldade que teria sido voltar com aquele paralítico pelo mesmo caminho. Aí eles iriam precisar de 8 homens, e não mais só de 4 homens. Agora, irmãos, se o milagre não tivesse acontecido, aqueles homens teriam sido apedrejados. Já parou para imaginar isso? Se o milagre não tivesse acontecido, teriam sido apedrejados por uma multidão egoísta e furiosa. Mas eles tinham certeza que o amigo seria curado. Eu quero perguntar nesta noite: quantos aqui têm certeza que o Evangelho de Jesus Cristo transforma vidas? Quantos têm certeza que Deus salva? Nós temos certeza que qualquer pessoa que Deus usar-nos para levarmos a Ele, qualquer pessoa que Deus nos usar para levarmos a Ele, ela poderá ser salva e a sua vida poderá ser transformada. Nós temos certeza disso. Mas você tem amigos assim? Você tem sido um amigo assim para com os seus parentes, para com os seus conhecidos? Existe alguma coisa errada quando a nossa fé é invisível, guardamos só para nós, mas a nossa igreja e outras pessoas não podem vê-la. Quando ainda estava viva, a minha mãe visitou uma dessas igrejas que promete cura através das mãos de um homem ou de uma mulher ungido por Deus. Ela, no desespero, foi a uma dessas igrejas. Chegou lá, ela foi à frente, contou para o líder da igreja do que se tratava a sua doença: asma crônica. Ele colocou as mãos sobre a cabeça dela, fez uma oração, a chacoalhou e a mandou correr pelo corredor da igreja e começou a gritar que ela estava curada. E juntamente com ele, várias outras pessoas glorificando a Deus. Eu acredito na sinceridade daquelas pessoas. Mas acontece que ela saiu daquela igreja e ela foi diretamente para o hospital e ela recebeu um balão de oxigênio. Depois de 1 semana e meia, 2, que ela já havia melhorado da crise, ela voltou àquela igreja para reclamar com aquele pastor. E sabe o que ele disse? Que ela não foi curada por falta de fé. Deus havia tirado a cura dela porque ela não teve fé suficiente. Mas eu quero que você veja mais uma vez o que o versículo 5 diz. E Jesus, vendo a fé deles, Jesus viu a fé dos 4 homens, Jesus não viu a fé do paralítico, Jesus viu a fé dos 4 amigos, não foi a fé do paralítico. Então deveria ser a fé do pastor para curar, deveria ser a nossa fé para ajudar as pessoas a conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E eu tenho fé nesta noite que Deus pode mudar casamentos, Deus pode salvar casamentos, Deus pode salvar famílias, Deus pode transformar esposas, Deus pode transformar maridos, Deus pode transformar filhos. Amém, irmãos? Deus pode salvar almas.
eu nunca vou titubear a respeito desta fé. Ninguém nunca vai me ver titubeando e desacreditando o poder de Deus. A fé tem que ser minha. Quando eu visito a casa de alguém, a fé tem que ser minha. Quando eu estou aconselhando alguém, que a palavra de Deus nunca voltará vazia. Posso até não ver o resultado de imediato, mas a palavra de Deus não volta vazia. Dou graças a Deus por cada um de vocês aqui nesta noite, porque eu sei que esta palavra não voltará vazia. Paralítico também tinha fé, mas apenas para receber, enquanto que os seus amigos tiveram fé para fazer acontecer. E o restante do versículo diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Sabe o que isso prova? Que o maior interesse de Deus nesta noite não é na sua cura física, mas é na sua cura espiritual. O maior interesse de Deus nesta noite não é que você seja rico e nem a pessoa mais saudável da cidade. O maior interesse de Deus nesta noite é que você seja parecido com Jesus Cristo. O maior interesse de Deus é o interesse espiritual. Aquele homem foi salvo, de todos os seus pecados. Aí os doutores da lei ficaram uma fera, mas eles falaram a verdade. Eles estavam errados na forma como agiram, mas corretíssimos no que eles falaram. No verso 7, sabe o que eles disseram? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Verdade. Só existe uma pessoa em todo o universo que pode perdoar pecados, que pode expurgar pecados, que pode propiciar pecados: Deus. Ninguém fora de Deus pode perdoar pecados. E Jesus não discordou. Sabe por que Jesus não discordou? Porque é verdade. Só que aqueles homens não sabiam que Jesus Cristo é Deus. Era Deus em pessoa, perdoando pecados. Nós homens, quando perdoamos, nós estamos dizendo: eu prometo que não vou cobrar você pelo que você me fez de errado. Nosso perdão é este: eu prometo que não vou cobrar nada de você pelo que você fez contra mim. Mas quando Deus perdoa, Ele está dizendo: eu prometo que não vou enviar você para o inferno. Você merece o inferno, mas eu prometo, eu estou lhe perdoando e nunca vou lhe enviar para o inferno. Por isso que só Deus pode perdoar os nossos pecados. E Jesus Cristo é Deus. Esta é a parte mais difícil. Filho, perdoados estão os teus pecados. A parte mais fácil para Jesus: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Por que a parte mais fácil foi dizer: levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa, você está curado? Porque a parte mais difícil, perdoar pecados, para isso Jesus teve que morrer por nós. Ele teve que pagar pelos nossos pecados. Ele teve que sofrer pelos nossos pecados. Ele teve que ser moído, castigado pelos nossos pecados. Esta era a parte mais difícil. A mais fácil era curar. Agora, observe o versículo inteiro. Ora, para que saibais que o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Tem na terra poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Esse título, Filho do Homem, na verdade foi dado pelo profeta Daniel para descrever o Messias de Israel, o Filho de Deus. E Jesus preferia usar o título, o Filho do Homem, porque não tinha nenhuma conotação política. Se ele se chamasse de Messias,
se ele se chamasse de filho de Deus ou filho de Davi, ele poderia ter problemas com o Império Romano, que poderia ver nesses nomes conotação política. Por isso Jesus preferiu sempre usar o título Filho do Homem. Agora vamos imaginar a tensão emocional que havia dentro daquela casa. O paralítico estava tenso, sem saber se Jesus iria curá-lo ou não. O dono da casa estava tenso. Ele nunca viu tantas pessoas dentro da casa dele, fora da casa dele, ao redor da casa dele. E para piorar a situação, um telhado quebrado e pessoas descendo por entre as telhas. Ele pensou, vou perder a minha casa. Mesmo porque as casas naqueles tempos não eram tão reforçadas, né, como nos dias de hoje. Eu creio que a multidão estava tensa, furiosa, nervosa, brava. E os 4 amigos estavam tensos e cansados com todo aquele trabalho. Só havia uma pessoa que não estava tensa, Jesus Cristo, porque ele já sabia o final daquela história. Agora vamos observar o que Jesus ordenou ao paralítico depois de salvá-lo e curá-lo. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Chega uma hora que nós não precisamos mais de ajuda. Amém, irmãos? Agora nós podemos nos virar sozinhos. Ele recebeu ajuda até a hora que precisava, mas teve que voltar para casa levando a sua própria cama. Cristo estava o responsabilizando para que ele vivesse uma vida correta a partir daquele instante. Deus foi glorificado, porque 4 homens resolveram confiar em Deus e ajudar um pecador perdido. Meus irmãos, Deus sempre vai ser glorificado se houver mais participação dentro da sua casa. Não importa, e aliás ninguém deveria receber o mérito, a glória é só de Deus, mas todos deveríamos nos unir e participarmos e nos envolvermos na obra de Deus, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Há muitas coisas que você nunca viu, mas vai ver a partir do momento que você e outros participarem e se envolverem. Nunca me esqueço de uma jovem que sempre me dizia, pastor, eu quero fazer parte de uma igreja que eu possa entrar e sair sem ser reconhecida, percebida e notada. Eu disse, então você não precisa de uma igreja, você precisa de um clube social. Mas a igreja é um lugar onde nós somos observados, notados e nós somos precisos. Nós fazemos parte. Nós temos a nossa importância dentro da obra de Deus. Quem foram os 4 homens que ajudaram o paralítico? Ninguém sabe. Sabe por que ninguém sabe? Porque isso não interessa. O que interessa é que Deus foi glorificado. Hudson Taylor já dizia, muito mais se faria pela obra de Deus, se não nos preocupássemos com quem fica o crédito. O crédito tem que ser só de Deus. Vamos fechar os olhos.